Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Clepson. Você está no canal EBD Clepson Silva, onde estamos tratando na lição de adultos do primeiro trimestre da CPAD, intitulada O Verdadeiro Pentecostalismo. Então nós estamos estudando hoje, nós vamos estudar a lição de número 9, que tem por título Vivendo o Fervor Espiritual. Antes de nós entrarmos no corpo da lição, eu gostaria de lembrar a você que, se você quiser, se você achar por bem, você pode estar se inscrevendo aí no nosso canal para que esse material possa chegar a mais e mais irmãos, né? E também vai servir como incentivo do nosso trabalho. Comente aí, divulgue nas suas redes sociais para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado. Nós estamos estudando, como eu já falei, o título dessa lição ele é muito pertinente para o período de tempo em que vivemos, né? Vivemos um período de tempo muito difícil, né? E precisamos manter o fervor espiritual, viver no fervor espiritual, né? Só que os pentecostais aprenderam que viver ou ter o fervor espiritual de uma forma diferente. É aquele crente que profetiza, aquele crente que fala língua estranha. Esse é cheio do Espírito Santo, esse está vivendo o fervor do Espírito, né? Mas hoje nós vamos aprender que não é bem assim, né? Nós vamos saber o que é que significa ser cheio do Espírito Santo, né? Vamos entender que na Bíblia ela vai mostrar para nós dois entendimentos desse enchimento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando vai tratar do batismo com o Espírito Santo, e também lá em Efésios, capítulo 5 e o versículo 18, né? São dois conceitos de ser cheio do Espírito Santo, né? Então nós vamos entender justamente sobre esses conceitos, né? E precisamos também saber e entender o que é um crente cheio do Espírito Santo, né? O que é que ele vai demonstrar? Quais são as características de um crente que é cheio do Espírito Santo? Precisamos saber também, nos últimos tempos, se estamos esfriando na fé ou realmente estamos nos mantendo aquecidos espiritualmente, né? Onde muitos estão, no tempo em que vivemos, eles estão esfriando na fé. Então, nós vamos ver todos esses conceitos nessa lição de hoje. O nosso texto áureo, ele diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É justamente Efésios 5,18. Nós percebemos aqui que Paulo está instruindo a igreja a ser inclinada, né? A se inclinar à vida segundo o Espírito, a viver segundo o Espírito, né? A inclinar-se, né? Por coisas espirituais e não por coisas carnais, né? Nós sabemos que somos tendenciosos à carnalidade, e Paulo está instruindo a igreja de Éfeso a viver espiritualmente, a viver segundo o Espírito, ou seja, a ser direcionado, a ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo. A verdade prática, ela diz o seguinte: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito, né? Então nós vamos entender, alguns irmãos podem até estar pensativo acerca da verdade prática, porque, a bem da verdade, em alguns anos atrás, nós entendemos que nada tinha a ver ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, né? Visto que muitos personagens da Bíblia foram cheios do Espírito Santo sem ser batizados, né? Então nós vamos ver isso aí no decorrer da nossa lição, né? Um exemplo do que eu estou dizendo é João Batista. João Batista, a Bíblia diz que ele já nasceu cheio do Espírito Santo, né? Jesus Cristo, ele nasceu cheio do Espírito Santo.
E nenhum deles a Bíblia mostra em canto nenhum que foram batizados. Então nós vamos ver, vamos destrinchar esse assunto aí mais a fundo no decorrer da lição. O objetivo geral é mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual, né? Mostrar essa necessidade que o crente tem de viver no fervor espiritual. Os objetivos específicos estão divididos em três tópicos, e o primeiro diz assim: destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração, enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito, e terceiro é prevenir a respeito da frieza espiritual. Então, esses são os objetivos a serem alcançados no próximo domingo. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 15 a 20. Nós não fazemos a leitura, mas toda a lição ela está baseada nessa leitura, né? Então, é bom que os irmãos, os professores, eles façam essa leitura, não somente leia, né? Mas medite, né, nessa leitura, para que tenha um melhor entendimento daquilo que nós vamos estudar. Então vamos lá, antes de nós começarmos, eu quero lembrar a você que, se for do seu interesse, né, se for do seu interesse, deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha, é onde nós estamos toda semana ministrando aqui a lição de adultos, né, da CPAD. E como você sabe que a lição ela é sistemática, ela vem de forma sistemática, os outros vídeos da nossa lição, eles estão todos aí no canal, né? Então, para que você possa entender e compreender melhor até onde nós estamos, como foi que nós chegamos à lição de número 9, é bom que você reveja os vídeos aí anteriores para ter uma melhor compreensão sistematicamente. Então, vamos lá dar início à nossa lição. A introdução da nossa lição, ela diz o seguinte: a expressão todos foram cheios do Espírito Santo em Atos capítulo 2, versículo 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3, mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito Santo indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal, né? Então, nós vamos entender melhor justamente o que é esse ser cheio do Espírito Santo, né? No mundo, numa situação em que vivemos, né, a frieza espiritual ela paralisa, né, e tem paralisado muitos irmãos, né, muitos crentes, né? Ela revela-se, né, na ausência da observância de disciplina, né, das disciplinas devocionais, ou seja, ele vai esfriando o crente pouco a pouco e mostrando defeitos dentro da igreja. Ele não consegue cultuar, ele não consegue sentir a presença de Deus, não tem mais desejo pela oração. Tudo isso é um crente que ele vai esfriando, né? Ele vai esfriando no tempo em que nós vivemos. E isso nós precisamos entender, que há uma necessidade do crente ele ser cheio do Espírito Santo, ele viver segundo o Espírito Santo, né? Então, esse enchimento, ele teve início, né, lá no Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, e vem seguindo, dando prosseguimento à igreja até os dias de hoje, né? Então, portanto, é muito importante que a gente entenda, né, essa necessidade. Primeiro ponto da nossa lição: a importância da devoção pela palavra e oração. 1.1 Devoção. A nossa ideia de devoção é o apego, dedicação e zelo, como o nosso apreço pela oração, Mateus 26:41, o amor pela palavra, Salmo 119, versículo 97, e o apego pelo jejum. Isso são características pentecostais, né? Agora a gente deve entender e perceber que
muitos trechos da lição, muitas escritas, muitas frases da lição, ela vem muito bonito, né? É um ensinamento bonito, são frases bonitas, mas se a gente olhar bem direitinho, para ser sincero, ela não condiz com a realidade da igreja dos últimos dias, né? Na igreja dos últimos dias. Nós somos os pentecostais da última hora, nós precisamos ter e manter essa vida de oração. Porém, não é isso que a gente vê, né? Porém, não é isso que nós constatamos nos cultos de oração, né? Onde os crentes hoje, para ir orar, é preciso muitas vezes fazerem campanha de oração, né? Ler a palavra é outro tabu, está se tornando tabu entre os crentes. Muitos irmãos passam a semana, não pegam na Bíblia para ler, e quando chega no culto, a gente percebe muitos irmãos ali em cima do púlpito mesmo, ele tá, a leitura bíblica é no Salmo 23 e ele está com a Bíblia aberta em Isaías. Nem mesmo na hora da leitura oficial do culto ele consegue ler a Bíblia. Ele está esfriando espiritualmente. Ele não tem sede, ele não tem fome pela palavra, né? Então, infelizmente, essa parte aqui da nossa lição, esse zelo, esse apego, esse amor, ele está sumindo das nossas igrejas, né? Ele está sumindo, né? E nós precisamos entender que a leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio, ou seja, isso não vem de hoje, né? Os pais da igreja, eles vivenciavam isso aí, né? Viviam sempre em constante oração, eles tinham amor, tinham zelo pela palavra, né? Tinha amor, tinha zelo pela palavra, e isso para eles era um hábito, né? Leitura, oração e jejum é um hábito, né? Hábito de fortalecimento espiritual para cada crente, né? Infelizmente há uma negligência por parte de muitos, né? Onde até mesmo Jesus, ele teve uma vida de oração, né? Teve uma vida de oração, e por isso ele venceu, né? E por isso ele foi quem ele disse que ter sido, né? A oração nos fortalece para vencermos as adversidades do dia a dia, né? Então, é muito importante nos mantermos acesos, com a chama acesa. Tudo isso é válido e espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação e de humildade, prudência e sabedoria. Nós vemos isso lá no versículo de número 15 da nossa leitura. As práticas anteriormente citadas devem ser acompanhadas de santificação, né, sem a qual ninguém verá a Deus, deve ser acompanhada de humildade, ou seja, não devemos exigir nada, né, mas sim colocar na posição de humilde. Temos que ter prudência, né, para que a nosso momento de oração ele não venha servir de escândalo, né? Olha o que é que diz aqui: a nossa prudência é que essa prática não venha a se tornar motivo de exibição, onde nós percebemos muitos e muitos crentes, né? Muitos e muitos crentes que sobem ali no púlpito e antes de ele ministrar qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa, a primeira palavra que vem na boca dele é de se exaltação, né? Se exibir, mostrar que é crente de oração, mostrar que é crente que ora, né? E não é assim que deve ser, né? O próprio Jesus, ele falou que quando o crente ele for jejuar, ele bote a melhor roupa, eu vou usar aqui as minhas palavras, ele coloque a melhor roupa, tome um banho, lave bem o seu rosto, para que ninguém perceba que ele está jejuando, né? Mas hoje muitas pessoas querem fazer um pouco e querem demonstrar isso como querendo o status de crente espiritual, né? Mas o fato é que ler a palavra, oração, jejuar, se consagrar, isso é obrigação para cada crente, né? Isso é obrigação
de cada crente e não méritos, né? Não deve esperar méritos quanto ao que se faz por regra, né? 1.2 Oração e palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. Isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Não existe nem mesmo vida espiritual sem oração. Que dirá vida espiritual abundante, né? Então a gente percebe que os judeus, eles tinham essa necessidade de viver em oração. Desde criança, o judeu aprende a orar, né? É tanto que lá em Lucas capítulo 11, os judeus olham para Jesus e pedem para que Jesus os ensine a orar, né? Não, não que eles não soubessem orar, né? Não que eles não vivessem uma vida de oração, mas é que eles observaram que a forma de Jesus orar era diferente, né? Tem muita gente, irmão, que está cultuando, tendo uma vida espiritual, mas está vivendo essa vida no automático, né? Como é viver uma vida no automático? É uma adoração simples, sem no automático, é você viver no controle ali, sem demonstrar de fato uma verdadeira adoração. É você orar sem colocar o seu coração na oração. É você cultuar sem colocar o seu coração no culto, né? Então é algo que se fazia somente por fazer, né? Sem a entrega total que deve ser a Cristo, né? Não tem que orar o dia todo, não precisa orar o dia todo, mas precisa orar todo dia, né? O crente não precisa viver uma vida, dizer assim, orar o dia todo, porque muitas vezes, em algumas funções do nosso trabalho, não dá para a gente orar, né? Mas você não precisa orar o dia todo, você precisa orar todos os dias, né? A oração, ela fala de intimidade com Deus, né? Na oração você fala com Deus e quando você lê a Bíblia é Deus falando com você, né? Quando eu falo com Deus, né? Quando eu oro eu falo com Deus. Então é necessário viver essa vida de oração. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é o ato consciente pela qual as pessoas dirigem-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio da palavra ou pensamentos, né? Então, orar, você pode orar por dois meios, você pode orar por palavra e por pensamento. É isso que define a nossa declaração de fé, né? Olha o que diz aqui, ó. O ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Então, nós podemos sim orar, fazer algumas tarefas e, em meio a essas tarefas, estar orando ao Senhor, né? Estar orando a Deus. Viver na plenitude do Espírito, né? Para que isso venha nos fortalecer espiritualmente, né? Agora, o interessante aqui, que vale salientar, é que muitos de nós só vamos buscar a Deus em oração quando estamos precisando, né? E não é assim que deve ser, né? Não é assim. Eu não devo buscar a Deus, orar, somente quando eu quero a ajuda do Senhor. Mas eu preciso também orar em agradecimento. Agradecer, você já imaginou quantas pessoas estão aí sentindo falta do que você tem sobrando? Isso é graça de Deus, né? É Deus lhe abençoando abundantemente. Então eu preciso também orar, não só pedindo, mas também agradecendo a Deus, né? Agradecendo a Deus. Vamos lá. A oração é a alma do cristianismo e expressa a sua total dependência a Deus. O próprio Jesus Cristo tinha o hábito de orar, né? Lucas 6,12 diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus, né? Lucas 6,12.
Então, é hábito, né? Se tornou um hábito de Jesus orar. E isso também para o crente deve ser um hábito, né? É como comer, como escovar os dentes, é habitual, né? Se tem que se tornar um hábito. E tem mais, não é por obrigação, né? Tem gente que diz que tem a oração como se fosse pagar um preço, como se fosse algo dolorido, algo doloroso, mas a oração precisa ser é, precisa, precisa se ter alegria, precisa ser prazerosa, né? A gente precisa sentir prazer em estar na presença de Deus, né? E essa estar na presença de Deus em oração deve ser contínuo, né? E espontâneo, né? Como nós vamos ver. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua, né? Espontânea e contínua, como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz: orai sem cessar, né? Ou em outras versões diz: orai continuamente, né? A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes, né? Veja aí o que diz 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 15: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, né? Então, como nós já estamos falando, a leitura, a oração, a comunhão, a comunicação com Deus, ela deve ser contínua e espontânea, né? Não é por obrigação, não é por dizer que está pagando o preço, não é para ser dolorido, como eu já falei, é para ser algo prazeroso, né? É para ser algo prazeroso. Quando você tem prazer de falar com um parente seu que está distante, e muitas vezes esquece até a hora de parar de falar com esse parente, né? Então assim deve ser também a sua comunicação com Deus em oração. Deve ser tão prazerosa a ponto de você perder a hora, esquecer do tempo passar, né? Deixar o tempo passar e viver em oração com Deus. 1.3. O viver sabiamente. A express... Esse exercício espiritual deve ser colocado em práticas no dia a dia, diferentemente do nécio, né? Veja aí o versículo 15 da nossa lição, diz o seguinte: vede prudentemente como andeis, não como nécio, mas como sábio, né? Esse como andeis está se referindo a uma vida continuada, né? Veja como você se porta dia a dia, né? Veja como você se porta. Então, devemos se portar com sabedoria, né? E a sabedoria é a sabedoria que vem do alto, né? Sabedoria que vem de Deus, né? Então, não como o nécio hoje faz, né? O nécio, ele procura, o louco, né? Ele procura viver de acordo com o mundo, né? Mas não é assim que o crente ele deve viver, pois a palavra diz para a gente se renovar, nos renovar pela renovação do nosso entendimento, né? Então, é preciso que a gente tenha uma vida diferenciada, né? E viver como sábios e não como loucos, né? Existe pelo menos 7 palavras no Antigo Testamento para nécio, mas a que o apóstolo usa nessa passagem só aparece aqui, a sofos, né? Tolo, sem juízo, né? Então, é, é necessário que o crente ele viva, né? Viva nessa terra com sabedoria, né? E não como tolo. Qual é a vida do tolo, irmão? A vida do tolo é aquela que não entende que Deus está sempre perto. O nécio, ele vive como se Deus não existisse, né? O salmista já falou, dizendo: disse o nécio, não há Deus, né? Então, para você afirmar que Deus não existe, só sendo louco, né? Só sendo um tolo, sem juízo, porque a Bíblia diz que Deus existe, a natureza diz que Deus existe, tudo aponta para a existência de um Deus soberano e que é sobre tudo e sobre todos, né? Então, somente um louco para afirmar que Deus não existe, né?
Paulo está, Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos, né? Então a gente já observa aqui o que é que Paulo está fazendo. Paulo está colocando em comparação, né? Fazendo uma comparação, um contraste da sabedoria que vem de Deus, né? Que é a sabedoria que vem de Deus. Por quê? Porque os pagãos, né? Eles eram insensatos, né? Não reconhecendo o senhorio de Cristo, né? Eles não tinham ciência das promessas de Deus, né? Eles não tinham ciência e vivia como se isso não existisse, né? Vivia como se Deus não existisse ou como se Deus não visse o que acontece na Terra. Então, tem muito crente hoje que está vivendo dessa forma, né? Ele pensa que Deus não está observando, pensa que Deus não está vendo, e tem mais, Deus não vê somente a gente por fora, ele vê a gente por dentro, ele conhece o meu e o seu coração. Então, não adianta a gente tentar camuflar o nosso coração diante de Deus, porque ele conhece cada um de nós, né? Temos por costume pensar e querer que Deus nos veja nos momentos que é agradável para nós. No momento em que eu estou orando, aqueles 10 minutinhos ali de oração, esse momento eu quero que Deus me veja. No momento em que estou na igreja dando glória a Deus, esse momento eu quero que Deus me veja, né? Mas Deus nos vê todo dia, né? Até aquilo que nós não queremos que Ele visse, Ele está vendo. Então, precisamos viver com sabedoria diante de Deus, né? E diferentemente dos nécios, né? Isso se torna claro no versículo 17, onde o apóstolo usa o termo áparo, nécio, né? Ele usa o termo asofos, que é igual a nécio, insensato, e acrescenta que essas não entendem a vontade de Deus, né? E acrescenta que esses não entendem a vontade de Deus. Como já falamos, os pagãos eles não tinham, não levavam em conta a vontade de Deus. Eram homens naturais e a Bíblia diz que o homem natural não discerne a vontade de Deus, não conhece a vontade de Deus, né? Veja o que diz Efésios 5:17. Portanto, não sejam insensatos, mas prudentes, né? Procurem compreender qual é a vontade do Senhor, né? Procure compreender qual é a vontade do Senhor, né? O não compreender a vontade de Deus, que é boa e perfeita e agradável, o homem torna-se insensato, né? Por não compreender essa vontade, né? E a vontade de Deus, ela precisa ser priorizada, né? Precisa ser priorizada na nossa vida. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes e não focar as aparentes vantagens como faz o mundo. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo, né? Então a vontade de Deus, ela deve ser priorizada na nossa vida, né? Priorizada na nossa vida. Então é Deus ele que tem que guiar, né? É Deus que tem que ser o guia da nossa vida. A gente percebe que quando Noé construiu a arca, Noé fez toda aquela grande construção, mas não tinha leme, né? Não tinha, era Deus que guiava a arca. Do mesmo jeito é a minha e a sua vida, né? Nós devemos entregar a Deus o controle, o comando da nossa vida. E muitas vezes tem muito crente aí que estão sofrendo por causa que querem tomar suas próprias decisões, né? E não levando em conta que Deus ele tem o melhor para a nossa vida. Um exemplo de um crente que leva em conta a vontade de Deus é Davi. Apesar de todos os seus erros, de todos os seus fracassos familiares, Davi, no campo de batalha, Davi sempre priorizou a vontade de Deus. Tanto que cada batalha que Davi ia enfrentar, ele perguntava a Deus,
irei, prevalecerei, até que Deus respondesse, ele não saía do lugar, né? Então precisamos assim, irmãos, saber priorizar essa a vontade de Deus, porque existem caminhos que para o homem parece reto, né? Parece bom, mas o final dele, como diz lá em Provérbio, é amargo, né? Então a gente precisa entender, né? E também, irmãos, como diz aqui, nós precisamos ser diferentes desse mundo, né? Veja o que diz Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim, ó: Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos ser diferente desse mundo. Não é que a gente precisa aceitar, nós devemos aceitar o mundo como está, não. Né? Não devemos baixar a cabeça e deixar que as coisas vão vivendo, né? Como diz um cantor de música popular brasileiro, deixa a vida me levar. Não podemos ser assim, né? Quem conduz a nossa vida é Cristo. Ele é quem tem autoridade para nos conduzir. 1.4 Remindo o tempo. Diz assim: essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível, né? Remir, olha só o que diz Efésios 5,16: remindo o tempo, porquanto os dias são maus, né? Porquanto os dias são maus. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível, né? Então a gente percebe que é necessário que o crente, nos tempos em que estamos vivendo, ele deve aproveitar melhor o tempo de vida, né? Para trabalhar, né? Enquanto é dia. A Bíblia diz trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém pode fazer nada. Então nós temos tempo para tudo, irmão. Se você observar, nós temos tempo para todas as tarefas da nossa vida. Mas quando se trata de ler a palavra, de jejuar, de fazer a obra do Senhor, o tempo não dá, né? Não temos tempo. Então a gente percebe também que uma estratégia do diabo hoje é roubar o seu tempo, né? Porque são tantas coisas que nos prendem a atenção durante o dia que nós poderíamos estar usando esse tempo de uma forma mais eficaz, né? De uma forma mais benéfica para nós mesmos, né? Então, nós precisamos remir esse tempo, né? Precisamos aproveitar o tempo para trabalhar na obra do Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. A palavra tempo é bem conhecida entre nós. Kairos tem tempo no sentido de ocasião e oportunidade. Então, esse termo, Kairos, é conhecido teologicamente como tempo de Deus, né? Conhecido teologicamente como tempo de Deus. E o tempo do homem é Cronos, que vem de cronômetro, né? Cronômetro. Kairos, o tempo de Deus. Você já viu aquela expressão lá de 1 Pedro que diz: um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, né? Isso aqui retrata justamente que o tempo para Deus não passa, né? Diante de Deus há sempre uma constante eternidade. Diante de Deus não existe o ontem, nem hoje, nem amanhã, né? É sempre, ou melhor, não existe ontem nem amanhã, é sempre hoje, né? Quanto a nós, o nosso tempo é cronos, né? Que vem de cronômetro, e é onde se aplica aproveitar a oportunidade. Não podemos perder tempo, né? Não podemos perder tempo. Precisamos aproveitar a oportunidade, assim como Jesus, né? Jesus sempre que tinha
uma oportunidade para pregar uma palavra, para falar do reino de Deus, ele falava, né? Observe o período que ele passou, o tempo que ele passou conversando com a samaritana. Logo em seguida, a partir dali já nasceu uma missionária, né? Então, é preciso que a gente aproveite as oportunidades, né? Visto que hoje em dia tem crente que ele passa a vida toda no trabalho, na faculdade, e ninguém sabe que ele é crente, né? Parece que ele tem vergonha de dizer que é crente, até que um dia ele é descoberto, né? Ele é descoberto, mas passou o tempo todo e não fez o que deveria ter feito, não pregou o evangelho ali, né? Teve a oportunidade e deixou passar. Essas duas coisas são especialidade dos crentes, que cheios do Espírito Santo resultam no viver sabiamente, né? Isso aqui é característica dos crentes, né? Aproveitar a oportunidade, né? Saber aproveitar a oportunidade. Então, poucos, né? Poucos hoje sabem aproveitar o tempo, né? Muito poucos sabem aproveitar o tempo hoje, né? Existe, como eu já falei, existe uma cilada do diabo para roubar o tempo, o nosso tempo, né? Por exemplo, dos roubadores de tempo é a TV, né? TV, internet, roubam muito tempo do crente, né? Então, Jesus ele sabia aproveitar, né? Ele olhava e mostrava com seus atos, né, que existe muitas pessoas necessitadas e que é trabalho da igreja alcançar essas almas, né? Alcançar essas almas. Por isso ele diz, a lição diz, remindo o tempo, né? Reaproveitar o tempo que foi perdido, né? E usar agora de uma forma eficaz para o reino de Deus. O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, até mesmo em circunstâncias difíceis. Na verdade, tanto hoje como nos dias dos apóstolos, os dias são maus. Veja aí, Colossenses, capítulo 4, e o verso 5, ele diz: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, né? Então, é preciso que a gente aproveite a oportunidade. Ninguém foi chamado, né, por Cristo para viver uma boa vida. Não. Você foi chamado justamente para uma batalha, você foi chamado para guerrear, né? Ninguém pense que vai passar muito tempo vivendo de sombra e água fresca, né? Porque nós estamos vendo aí que a situação ela está cada vez mais difícil à medida que se aproxima a vinda do Senhor, né? Então é necessário que a gente desperte para fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque diz a Bíblia, a noite vem em que ninguém pode trabalhar. Segundo tópico da nossa lição diz assim: a importância de manter-se cheio do Espírito, né? Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, é o versículo 18, parte A da nossa lição, né? Então diz aqui, essa frase é como a Septuaginta traduz: não olheis para o vinho, né? Em Provérbio 23, o versículo 31 diz: não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente, né? Então, Salomão está instruindo ao povo a se afastar da bebedice. Paulo está escrevendo aqui a respeito do vinho, dizendo: não vos embriagueis com o vinho, né? Então, para a gente entender isso aqui, visto que na Bíblia a palavra vinho ela traz um sentido de alegria, né? Traz um sentido de festa, traz um sentido de medicamento, né? De remédio, né? Como Timóteo estava doente
do estômago e foi aconselhado a tomar vinho, né? Nós não vamos entrar aqui no problema de dizer, de discutir se deve ou não beber vinho, se Jesus fez vinho ou não. Isso aqui não é objetivo da lição. Se nós formos entrar aqui nesse sentido, a lição vai ficar muito extensa e vai perder o foco, né? O que Paulo está falando aqui, preciso para a gente entender isso aqui, é preciso ver para quem Paulo está falando, né? E o que estava acontecendo. Para quem? Paulo está falando para a igreja de Éfeso, né? E o que acontecia lá em Éfeso? Éfeso era uma cidade idólatra, né? Era uma cidade que adorava uma das deusas mais conhecidas, né? Da sua época, que era a deusa Diana, né? E tinha também outro deus que se chamava Baco, né? Baco era o deus do vinho, o deus dos bacanais, né? E o que acontecia? Acontecia que os crentes, agora os novos convertidos, eles queriam aceitar a Jesus e continuar vivenciando aquelas mesmas práticas, né? Queriam continuar se embriagando, né? Com vinho que trazia adoração a Baco. E essas adorações, esses cultos de adoração a esse deus Baco, acontecia ali coisas que eram repugnantes aos olhos de Deus, né? Acontecia ali relações sexuais ilícitas, né? Zoofilia. Então, tudo isso acontecia nesses chamados bacanais, né? Nesses chamados bacanais. E Paulo vai orientar os crentes dizendo: não vos embriagueis, ou seja, vocês não devem mais viver essa vida, vocês agora devem viver de uma forma santa e separada. A passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira e a compara com a picada de uma cobra. Provérbios 23:32 diz: no fim ele morde como serpente e envenena como víbora, né? Então, nós vemos que a embriaguez, ela tem as suas consequências, né? Tem as suas consequências, e as consequências da embriaguez são trágicas, né? A gente percebe que o que aconteceu lá com Noé, né? Que quando desceu da arca, plantou uma vinha, diz a Bíblia, embriagou-se e seus filhos viram a sua nudez, o que era vergonhoso para um judeu, né? A ponto de, como consequência da insensatez, né? Da insensatez de Noé, ele amaldiçoou seu neto, né? Lançou uma maldição sobre o seu neto, né? E muitas vezes, irmãos, isso tem acontecido também nos lares, né? Nos lares, o vício, né? O vício da embriaguez traz destruição para os lares, para as famílias, traz sofrimento para a vida daqueles que compõem a família. A palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução, né? Veja aí o que diz Efésios 5:18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, né? Essa contenda aqui também significa a devassidão. Eles eram insensatos. Uma pessoa que perde o sentido com a embriaguez, né? E falando espiritualmente, os crentes que estão se envolvendo, né, espiritualmente, ele perde o respeito pelos seus irmãos, né? Se tornam insensatos, né? Se tornam insensatos e não dão ouvido mais à voz do Espírito, né? Esses termos são incompatíveis com a ética cristã, mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos que resultam sempre em desgraça, né? Veja aí o que diz 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 10: nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, há uma desgraça preparada para aqueles que dão ênfase ao vício, né? Ao vício, que procuram viver
no alcoolismo, né? Olha, o final dele é triste, porque apesar dele viver uma vida onde não há respeito pela sua vida, as pessoas não respeitam ele, né? A família dele também vai sofrer, né? Muitas vezes casamentos são acabados, esposas são agredidas por causa do marido que chega embriagado em casa, então traz uma desgraça, e com tudo isso ele ainda vai ficar de fora do céu, né? Como diz a palavra do Senhor, ele vai perder o direito de entrar no reino de Deus. 2.2 diz assim: mas enchei-vos do Espírito, né? Diz assim, essa expressão indica renovação, né? Novo enchimento do Espírito, né? Veja aí capítulo 4 de Atos dos Apóstolos e o versículo de número 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, né? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, né? Quando a gente vai falar aqui de Pedro nesse momento, Pedro ele foi cheio do Espírito Santo por ocasião do batismo, e estando agora ele cheio do Espírito Santo, ele perde o medo de perder a sua própria vida, né? Ele começa agora a fazer o discurso, né? Que nós tão famoso, conhecido, o discurso de Pedro. Ele faz com ousadia, né? Ele faz com ousadia e consegue convencer pessoas e ganhar almas para Jesus, né? Mais de 3.000 almas se converteram com aquele primeiro discurso de Pedro após estar cheio do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos é um revestimento de poder para tornar a pregação com mais eficácia, né? Mais eficácia. Diz assim, olha aqui Paulo também, Atos 3, 9. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, né? Aqui era aquela ocasião em que Paulo repreende a Elimas, né? A ação do Espírito Santo na vida cristã não é estática, nele somos renovados no nosso dia a dia. Então, o Espírito Santo, ele está conosco no dia a dia, né? Quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais somos cheios do Espírito Santo, né? Mas quanto mais a gente se aproxima, quanto mais lemos, quanto mais buscamos, quanto mais aspiramos pela presença de Deus, mais cheios do Espírito Santo nós nos tornamos. Essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias, e isso vem desde os dias de Pentecostes. Os discípulos já tinham o Espírito antes de Pentecostes, já estavam salvos, né? Então, nós vemos aqui que o Espírito encheu os crentes, né? E agora nós precisamos, já que fomos cheios do Espírito Santo por ocasião do batismo, precisamos agora fazer uma manutenção desse enchimento do Espírito, ou seja, a cada dia precisamos buscar ser cheio do Espírito Santo, né? Os discípulos eles já tinham o Espírito Santo, né? Veja aí que diz Lucas 10:20, contudo alegrem-se, não porque o Espírito se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu, no livro da vida. Então é isso que Jesus está falando. Eles já eram crentes, já eram salvos, já tinham o Espírito Santo e agora precisavam ter essa manutenção do enchimento, né? Essa manutenção do enchimento. A gente observa lá em Atos capítulo 3, Pedro e João, quando vai a hora da oração no templo, né? Eles não foram buscar batismo, eles já eram cheios do Espírito Santo. Ele foi buscar essa manutenção do enchimento do Espírito, né? Para continuar sendo cheio, né? Então vamos lá. Todos os crentes em Jesus, pentecostais, não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados, têm o Espírito Santo, né? A gente percebe isso, a Bíblia, a própria palavra, nos garante, né? Que todos têm o Espírito Santo, né? Veja aí que diz 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita
em vós, ou habita em vocês. Ou seja, todos os crentes têm o Espírito Santo, mas nem todo vive essa plenitude. Nem todos buscam ser cheio do Espírito Santo, né? O apóstolo se refere à plenitude do Espírito, né? Em cheios do Espírito, que é característica típica dos pentecostais, né? É característica típica dos pentecostais. Quando fala da plenitude, né? Isso é ser cheio todo dia, né? E em qualquer lugar, não apenas no púlpito e com o microfone na mão. Tem pessoas que a gente olha assim e diz, olha, fulano é cheio do Espírito Santo, mas ele é cheio apenas com o microfone na mão e se ele estiver pregando, né? Mas o crente cheio do Espírito Santo é como Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O crente cheio do Espírito Santo, ele é firme, não é todo vento que vai derrubar ele. O crente cheio do Espírito Santo, ele é constante, né, na obra do Senhor. Ele, além de ele ser constante, ele é abundante, não tem cansaço para ele. Ele está sempre pronto a trabalhar na obra do Senhor. 2.3. Não confundir com o batismo no Espírito Santo, né? Isso já foi estudado na lição de número 3, em outras passagens, cheio do Espírito Santo, diz respeito ao batismo no Espírito Santo, mas não é o caso em Efésios 5,18. Claro, nós vemos aqui que nós estudamos essa lição, esse assunto lá na lição de número 3, né? Entretanto, lá em Atos capítulo 2, o enchimento refere-se, né, ao batismo, né? E em Efésios 5,18 refere-se a um viver continuadamente guiado pelo Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. O significado da palavra e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto, né? Em Atos, o enchimento é poder, né, para realizar a obra, né, com eficácia, né? Em Efésios, né, como eu já falei, fala de vida espiritual, onde o crente deve viver separado das práticas mundanas e assim guiados pelo Espírito Santo. Observe a frase: então Pedro, cheio do Espírito, disse. Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecostes. Logo a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo, né? Então isso mostra aqui que Pedro, ele já havia sido batizado, mas agora ele estava sendo cheio do Espírito Santo naquele momento para falar, né, da obra do Senhor. Da mesma forma, o trecho Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fala de alguém já batizado no Espírito Santo, e é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito, né? Então, a gente percebe aqui, Atos capítulo 9, versículo 17, Atos 13, capítulo de número 13, o versículo 9, mostra que após esse batismo com o Espírito Santo, o Espírito ele ainda continuou a encher os crentes para dando ousadia e intrepidez para pregar a palavra do Senhor. Terceiro e último tópico: vigilantes contra a frieza espiritual. Testemunho transbordante. É um sinal evidente de que os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja, né? Então a gente vai perceber aqui, antes de mais nada, precisamos entender o que é cânticos, né? O que são hinos e o que está sendo cantado hoje em dia nas nossas congregações, né? Não tem mais louvor. Raramente a gente ouve um louvor nos nossos cultos, mas são músicas que, ao invés de exaltar a Deus, ele muitas vezes traz contenda entre os irmãos, né? Traz um espírito de facção, um espírito de vingança, né, entre os irmãos. Então, por exemplo, quem te viu passar na prova e não te ajudou,
quando vê você na bênção, vai se arrepender. Isso é adoração a Deus? Não. Isso é vingança entre o irmão. Está disseminando vingança entre os irmãos. Então, irmão, não é louvor a Deus, né? Por isso, muitos crentes estão esfriando, né? Esfriando na fé. Os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam está inspirado na vida dos personagens bíblicos, nas promessas divinas, né? Então é preciso distinguir aí o que é cântico e o que é louvor, mesmo porque Deus habita entre os louvores, assim diz a Bíblia, né? E que o louvor ele traz a presença de Deus, mas é o louvor genuíno, não essas músicas que estão sendo cantadas em nossos cultos, né? A Bíblia diz lá em 2 Reis, capítulo 3, o verso 15, e tangendo um tangedor, veio a Eliseu a palavra do Senhor. Os salmos são os saltérios de Israel, o livro dos salmos, aos quais o Espírito dava uma vida nova. Muitos deles são adaptados a músicas onde hoje, no judaísmo e no cristianismo, são cantadas, né? Então, os cânticos devem ser baseados, irmão, na palavra inspirada. Assim sendo, produzirá alegria no espírito dos crentes, né? Produzirá alegria no espírito dos crentes. Um cântico a Deus, cantando a Deus de uma forma inspirada, esse cântico ele vai atrair, sem sombra de dúvida, a presença de Deus no seio da igreja, né? Os hinos são uma referência às primeiras composições cristãs e lamentamos o fato de não terem sobrevivido, mas algumas de suas esferas estão no Novo Testamento, né? Então a gente vai perceber aqui, dizem alguns teólogos, que Filipenses capítulo 2 é um hino, né? Um hino que foi cantado, né? Os cânticos espirituais, palavras são premeditadas, palavras não premeditadas, cantadas, e o Espírito durante a adoração são um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus, né? Isso nós vemos aí em Colossenses capítulo 3 e o versículo de número 16, né? O entendimento, entendendo que cantar não define ou mostra que alguém está cheio do Espírito, né? Não mostra. Então, é preciso que a gente defina, porque Judas, ele cantava, ele adorava, né? Estava ali, mas, no entanto, o seu coração não estava contrito e nem era um crente fiel, né? Eu entendo que um crente cheio do Espírito Santo, ele anseia por trabalhar para o crescimento da obra de Deus, né? É o que diz Paulo lá, como eu já falei, em 1 Coríntios 15, 58, né? Sede firmes e constantes. Essa é uma característica de cada crente cheio do Espírito Santo. 3.2. Dá graças a Deus por tudo. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos, né? Ser cheio do Espírito Santo nos leva a uma vida alegre, né? Efésios capítulo 5, verso 20 diz: dando sempre graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus Pai, centrada em Cristo, né? Então, é característica de um crente cheio do Espírito Santo ele ser agradecido, né? Um crente que é murmurador, ele não é cheio do Espírito Santo, porque ele murmura daquilo que Deus lhe dá, né? E sem contar que ele não tem alegria de viver. Por quê? Porque a murmuração rouba a alegria do crente viver, né, na presença de Deus, né? Olha só o que diz aqui, 1 Tessalonicenses 5,18, de deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, é preciso que o crente viva agradecido a Deus por tudo, né?
Agora que nós sabemos que tem crente que ninguém suporta ficar perto dele, porque ele é uma murmuração constante, né? É uma murmuração constante. Então, isso é, traz para ele prejuízo espiritual, né? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? Há diversas passagens tripartidas no Novo Testamento, né? Onde o Espírito Santo aparece com o Pai e com o Filho, e a passagem que estamos analisando é uma delas. Então, nós vimos aqui que aqui já tem a Trindade, né? Já tem a Trindade, e nós já falamos muito a respeito dessa Trindade, certo que nós não secamos o poço, mas não esgotamos o tema, mas falamos muito a respeito da Trindade. A sujeição, o quebrantamento e a humildade expressa bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição, né? A Bíblia diz: considerai os vossos irmãos superior a si mesmo, né? Esse é um versículo que pode muito bem ser vivido, ser vivenciado na igreja. E sendo este versículo vivenciado, penso que acabaria com 98% dos problemas entre os irmãos, né? Se eu considerar o meu irmão superior a mim, eu não vou agredi-lo, eu não vou falar mal dele, eu vou ter ele como alguém superior a mim, eu vou respeitá-lo, né? A sua forma de ser e de viver. É dever cristão se submeter às autoridades constituídas, aos seus superiores hierárquicos. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja, né? Então, não somente na igreja, irmãos, não somente na igreja, mas em toda a área da nossa vida, né? Como sendo ele empregado, né? Sendo ele na igreja, tendo um cargo, respeitando um cargo mais elevado eclesiasticamente, né? A hierarquia deve ser respeitada, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. A conclusão diz o seguinte: o significado de enchei-vos do Espírito é ter vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde o culto até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Então, irmãos, ser cheio do Espírito Santo, de uma forma bem resumida, envolve uma vida cristã na prática, né? Uma vida plena do Espírito na prática, na nossa casa, no nosso lar, né? No trabalho, na sociedade. É uma vida que de dar testemunho de Cristo à sociedade. Então, chegamos ao final. Que Deus em Cristo abençoe. Peço a você mais uma vez que divulgue aí o nosso canal nas suas redes sociais. Se inscreva aí no canal. Se você gostou, deixa aí o seu like, seu joinha, que eu agradeço. Em nome de Jesus. Até a próxima.